E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial aqui do nosso financiador do Banco Pan, que é a Adriana Kira. Ela é superintendente de TI no Banco Pan. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Ela é graduada em tecnologia e em processamento de dados, tem especialização em gestão de TI, MBA em gestão estratégica e econômica de negócios e MBA também em arquitetura de soluções de TI. Ela trilhou sua carreira em desenvolvimento de software, infraestrutura de telecomunicações, governança de serviços, arquitetura de TI e governança de TI. Gente, é tudo TI. E atualmente ela é responsável pela área de estratégia e transformação de TI do Banco Pan, nosso super parceiro. Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem, Jorge? Tá bem o áudio, hein? Perfeito. Áudio Dolby Digital do cinema, tá perfeito. Então, olha, eu confesso que eu estava aqui bem apreensiva, porque eu entrei há 10 minutos atrás e eu estava conectada aqui no meu Wi-Fi e caiu a minha conexão duas vezes, então eu tô com dois celulares aqui, eu tô no sinal do 4G aqui. Se porventura a qualidade ficar ruim, aí alguém me sinaliza, por favor, tá? Gente, boa noite, Jorge, obrigada pela recepção calorosa. Eu que digo para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estive com vocês há um ano atrás, acredito eu. Sou fãzaça do Proa. Eu falo do Proa para todo mundo, de verdade. E tenho alguns pupilos na minha equipe, oriundos do Proa. Falei ontem para o meu marido, eu falei, gente, as pessoas que vêm do Proa, né? Conhecer o Banco Pan, participar das palestras, ou até que entraram no meu time, são pessoas muito especiais, porque vocês são pessoas muito guerreiras, muito dedicadas, e eu tenho um orgulho, né, desse time, inclusive, que está ali comigo todos os dias. Eu acho que eu tenho umas 5 pessoas no meu time que vieram do Pro, alguns já se tornaram estagiários, então voando lá. Tá muito, uma jornada muito legal. Bom, então, introdução feita. Eu espero que essa noite seja uma noite muito proveitosa para vocês, né? A gente está na última etapa aqui na minha apresentação. Eu trouxe um material de fundo para guiar a gente só num papo introdutório, mas depois a gente abre para perguntas, tal. E aqui é só um início do nosso relacionamento. Muitos de vocês já mencionaram no LinkedIn, então fiquem à vontade para entrar em contato, para a gente conversar depois, se aprofundar em algum tema que vocês acharem interessante. E bora lá, vamos lá. Eu trouxe um pano de fundo para a gente falar um pouco sobre carreira. Vou contar um pouco sobre a minha trajetória, bem alto nível, e um pouco sobre planejamento, tá? É, Planejamento é importante, porque eu vi o finalzinho da apresentação do Paulo, né? E vocês estavam perguntando muito sobre a especialidade dele, que é a inteligência artificial, o chat GPT, que agora é a onda do momento, ou até a IA generativa, né? E o planejamento, ele conversa muito com esse tema, porque nós, como profissionais de tecnologia, escolher a gente tem um leque infinito de possibilidades dentro da TI, né? Eu mesma passei por várias áreas, experimentei várias áreas, até que eu fui me encontrando e pensando, poxa, é aqui que eu quero me aprofundar, eu quero me especializar. Mas tem para todo gosto, tem para gente que gosta de codar, tem para gente que gosta de infraestrutura ainda como código, mas mais ligado à arquitetura, a topologias. Tem para quem não gosta nem de profundidade de infraestrutura ou de código, mas gosta de organização, gosta de políticas, compliance, auditoria. Então, tem para todos os gostos, né? Então, por isso que é importante o planejamento, para a gente refletir qual vai ser o caminho que a gente vai trilhar. Bom, então agora eu vou projetar aqui a minha tela e eu vou ficar bem triste porque eu adoro ver vocês. E eu não vou ver mais ninguém a partir de agora, né? Deixa eu ver se eu vou ver ou não. Até que vou um pouquinho. Jorge, dá um ok se a apresentação chegou? Tá ótimo, a apresentação tava. E pessoal, já podem mandar as perguntinhas, hein? A Adri daqui a Fiquem à pouquinho vai vontade. responder a perguntinha que você está escrevendo agora. É isso aí, vamos lá. Bom, então, aqui o Jorge já fez essa introdução, né? Eu trabalhei em várias áreas aqui do escopo de tecnologia, né? Eu sou apaixonada por TI,
Então eu falo com brilho nos olhos mesmo, amo a tecnologia desde criancinha. Pelo meu trabalho hoje, liderar times de tecnologia, falar de estratégia, falar de organizações é o meu combustível diário. E eu sou apaixonada pela vida, né? Eu sou mãe, eu sou executiva, sou mãe da Liv e do Lucas, e eu acredito que todos nós, a gente aprende muito todos os dias, né? Eu já aprendi muito com as perguntas que vocês fizeram para o Paulo, vou aprender com as perguntas que vocês vão fazer para mim, e é uma troca mútua para a gente buscar ser a nossa melhor versão todos os dias, né? Então, um pouquinho aqui do panorama da minha vida, eu comecei lá em 97, quando eu comecei a fazer o técnico em processamento de dados, aí eu fiz uma graduação em processamento de dados. Hoje é um paralelo a sistemas de informação, análise de sistemas. Depois eu fui fazer uma especialização em gestão de TI. Aí eu pensei, puxa, trabalhei sempre num viés muito técnico, né? Programação mesmo, código. Vou olhar um pouco de estratégia, economia e um pouco da visão de negócio. Então, fiz uma especialização, nesse tema. Depois, já como gestora, assumi uma área de governança de TI, e eu não sabia muita coisa de TI, de governança de TI, então comecei do ITIL Foundation, e aí ao longo do ano fiz uma trajetória para me especializar e me certificar em ITIL Expert. Depois, mais recentemente, em 2021, eu entrei num MBA de arquitetura de TI, e sempre, os idiomas sempre fizeram parte aí da minha trajetória, né? A gente trabalha com TI, não tem como não estudar inglês, e o japonês foi porque durante a minha vida eu acabei indo morar no Japão um tempinho. E mais recentemente, até coloquei aqui para vocês uma conquista muito importante para mim. Eu apliquei para um curso em Stanford e eu fui aprovada agora em agosto, comecei o curso agora em setembro. Então, eu queria falar para vocês Ai, que eu sou uma eterna aprendiz, eterna aprendiz. Eu acho que independente da posição que a gente alcança na carreira, na vida, acho que eu vou falar um pouco disso, né? Mas a curiosidade é uma característica muito importante num profissional que busca ser bem-sucedido, que busca abrir leques e possibilidades, né? Então, é uma conquista muito pessoal. E eu até vou contar para vocês por que que é tão importante, né, essa conquista para mim. Na trajetória profissional, eu comecei como jovem aprendiz com 13 anos, assim, eu era uma criança, entrei num escritório de advocacia, era o maior da América Latina, eu não sabia nada de mundo corporativo. E aí, uma criança que tinha o sonho de ser jogadora de futebol, eu, entrei num ambiente de pessoas de terno e gravata naquela época, super antiquado, né, gente? Aquele dress code que você fala, nossa, terno e gravata a gente quase não usa nem no casamento mais, né? Então, comecei muito jovem, mas me deu muito. O contexto de ambientes corporativos, né? Como seria a minha postura perante, né, uma corporação, que não, obviamente era bem diferente do meu time de futebol, né? Então eu fui entrando nesse mundo e adorei esse mundo corporativo. E aí entra um pouco da minha conquista aqui de Stanford no começo da minha jornada, porque eu sou de origem muito simples, a minha família é de uma origem muito simples. Ninguém na minha família teve a oportunidade de seguir uma carreira numa empresa, que sai estudar mesmo, né, fazer uma faculdade. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha família inteira, assim, incluindo primos, tios, que entrou numa faculdade. Então, sabe, quando eu não tinha uma referência dentro de casa, então não tinha aquele primo, né, aquele tio, aquela tia que eu olhava e falava assim, nossa, vou seguir os passos dessa pessoa. Eu pensava assim como os meus primos e meus pais, que eram autônomos, sempre tiveram seus comércios e tal, e eu falava, puxa, acho que esse é o caminho que eu vou seguir. Mas não tem nada de errado se eu seguisse isso também. Eu estou dizendo isso mais porque eu não tinha uma amplitude de visão do mundo mesmo, né? Para mim, a minha criação foi nesse contexto. E aí, quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, eu falei, nossa, gente, que legal, né? O que que eu achei legal? Achei legal atender necessidade de pessoas. Então, alguém precisava, de algum relatório, precisava
Na época eu fazia mensageria interna, então eu pegava um documento de uma mesa e levava na outra. Alguém precisava transportar esses documentos e eu era útil para fazer esse transporte, né? Então eu adorei essa dinâmica e segui em frente. Aí eu trabalhei um tempo, tive uma passagem que, por uma decisão familiar, os meus pais se mudaram para o Japão para trabalhar em linha de produção, chão de fábrica mesmo. Eu acabei indo, aprendi muito também, é um outro capítulo que a gente pode falar outra vez. Mas eu acabei voltando porque meu pai tinha o sonho que eu fizesse uma faculdade. Então, assim, era um pensamento fixo de vida dele, falando assim, filha, você precisa entrar numa faculdade para ter uma vida mais organizada, estruturada, que nós não tivemos, né? Então, por isso que falar para vocês que eu conquistei ingressar num curso, numa faculdade super renomada nos Estados Unidos, é uma conquista imensa para mim. Né? Eu não nasci em berço de ouro, eu não tive oportunidade de estudar inglês quando criança, adolescente, comecei a estudar inglês depois de 20 anos. Então, isso é muito especial para mim. E o inglês não é tão bom ainda assim, tá? Estudo pra caramba todos os dias. Então, para contar para vocês que a vida é árdua, mas se a gente tiver força de vontade de acreditar, dá certo. Bom, então, trabalhei como jovem aprendiz, fui para o Japão, voltei e comecei a estagiar. E aí, o estágio já em tecnologia, né, quando eu já estava fazendo a faculdade, e aí trabalhei com desenvolvimento de software, inicialmente, ambiente distribuído, baixa plataforma, e aí alguns desafios vieram para trabalhar com mainframe, porque eu estagiava no Unibanco na época, então, trabalhei um pouco com mainframe, usando COBOL que eu vi na faculdade, e bora lá, vamos estudar. Tirando, na época, gente, era tirar cópia, xerox de apostila. Tirava um monte de cópia de apostila, estudava, fazia trabalhos naqueles disquetes quadradinhos assim, sabe? Vocês nem sabem o que é isso, né? Então, não tinha cloud, não tinha nada disso, e ralei pra caramba em desenvolvimento de software, e chegou uma época da minha vida que eu olhei para minha carreira e pensei, puxa, acho que eu preciso enxergar, eu preciso experimentar outras carreiras também dentro de TI, né, que é tão ampla assim. E aí eu falei, puxa, acho que eu vou me aventurar em infraestrutura. E aí eu fui numa área de infraestrutura lá do banco, falei o gestor da área, falei, olha, eu queria muito contribuir aqui, mas eu quero aprender também em infraestrutura. E aí o gestor falou assim, olha, hoje eu preciso de uma pessoa em telecom. Eu falei, olha, eu não sei nada de telecom, mas eu aprendo rápido e eu topo o desafio. E aí ele falou, então tá bom, então pode vir. E aí eu já comprei o livro do CCNA, porque a gente usava só equipamento Cisco, e ó, estudando, ralando, eu falei, eu vou tirar essa certificação e tal, tal, tal. E aí passou um tempo, aí aprendi bastante coisa, entreguei vários projetos, veio a oportunidade de trabalhar com governança de serviços, com o framework ITIL, não sabia nada também. E aí fui, tirei as certificações e bora lá, e fiz toda a trilha do ITIL, são certificações todas em inglês, foi bem difícil, mas falei, o céu é o limite, vamos lá, vamos lá, vamos lá, consegui. E aí, quando eu vim para o Banco Pan, eu já vim com uma cadeira de superintendente e há todas essas áreas do zero e mais algumas outras que não tinha no banco e eu também não tinha conhecimento. E não poderia ser diferente, né, gente? Eu falei, não, bora lá. E contratei pessoas que tinham expertise no tema, estudei pra caramba, entrei no MBA e construí a área. Então, hoje eu sou responsável por toda a estratégia de transformação de TI dentro do banco, que inclui todo essa experiência que eu acumulei ao longo da minha carreira e mais alguns temas de digitalização de processos, mudanças organizacionais, tal. Por enquanto vem dando muito certo, tá? Então, para contar um pouco para vocês do meu panorama. E por que que eu contei da minha história para vocês, da minha carreira, bem brevemente, né? Que eu começo aqui a nossa conversa com uma pergunta, né? Que é uma pergunta que é importante que a gente faça para a gente mesmo, que é quem é o responsável pela nossa carreira, né? E aí acho que eu tenho um recado bom e um não tão bom, né? É, eu acho que o não tão bom é porque não depende de ninguém além da gente, né? Porque nós somos responsáveis pela nossa carreira. E isso é legal porque está na nossa mão, né?
o entre aspas ruim é que, puxa, não dá para esperar que alguém vai fazer muita coisa por nós, assim, por construir uma carreira por nós. Mas tá legal porque tá na minha mão. E aí, com essa consciência de que tá na nossa mão, o que que a gente vai fazer com isso, né? Então, o papo aqui começa com um papo sobre plano de carreira. E, na verdade, eu falo que é um plano de vida, né? Porque a nossa carreira impacta diretamente a nossa vida. Antigamente, acho que tinha um pouco da, do lado de falar, puxa, acho que eu vou definir a minha carreira e depois a minha vida. Mas hoje em dia, ainda mais com depois da pandemia, com o home office, não tem muito essa divisão, né, gente? Assim, o plano é único. E o plano de carreira, o plano profissional, ele impacta diretamente quem está na nossa vida. Os nossos familiares, o cônjuge, namorada, namorado, esposo, esposa, filhos, impacta todo mundo. Então, é um plano de vida. E o plano de vida nada mais é do que um planejamento mais execução. Simples assim. Sem mistério, sem framework, sem coisas difíceis. Planejamento e execução, sem mistério. E aqui eu vou contar para vocês o tripé, que eu chamo de tripé da felicidade, o tripé do sucesso. Não patenteei ainda, mas é uma coisa que eu criei da minha cabeça, porque eu acho que conversa muito com momentos que me trouxeram frustrações ao longo da minha vida, né? E por que isso? Porque por vezes eu falava, poxa, gente, eu não estou sendo promovida, eu não fui aceito naquela entrevista, não está dando certo muita coisa na minha vida. Até pessoal também, né? E aí eu comecei a estruturar, pensar e refletir, ler muito e tal. Eu falei, poxa, mas espera aí, né? Eu acho que tem que fechar a conta, senão de fato a gente fica frustrado. E o que que significa esse tripé? O tripé é o seguinte: quando a gente se baseia nesses três pilares que eu coloquei aqui fecha a conta, a tendência de dar sucesso é muito grande. O que que eu tô falando? Sempre a gente tem que definir uma direção. A direção pode ser efetivado num emprego legal, é, ser promovido a analista júnior, virar estagiário de uma empresa, comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Qual que é a direção ou qual que é o objetivo? Vamos supor que aqui o objetivo seja comprar um carro e o carro é uma Ferrari. Beleza. Em quanto tempo? Qual que é a velocidade que eu quero alcançar esse objetivo? Em um ano. Quero comprar uma Ferrari em um ano. Quanto vai me custar? Ah, eu vou poupar R$ 100 por mês. Aí a conta não fecha. E vai chegar daqui a um ano, eu não vou comprar a Ferrari. E eu vou ficar frustrada. A mesma coisa com os estudos, a mesma coisa com algum emprego, com qualquer outra coisa da nossa vida, né? Eu criei um caso lúdico para exemplificar algo tangível, né? Mas isso funciona para qualquer, é aplicável para qualquer coisa. E aí, o que que eu faço diante disso, né? Eu tenho um plano que é comprar uma Ferrari em um ano, com R$ 100 por mês não vai dar certo, ou eu mudo a direção, não vai ser comprar uma Ferrari, vai ser comprar uma bicicleta, ou eu mudo a velocidade, não vai ser em um ano, vai ser em 10 anos, 20 anos, ou quanto vai me custar mais. Vai custar, nem sei quanto custa uma Ferrari. Também não sou entusiasta de carros, mas sei lá, vai custar vou chutar, R$ 500 mil por mês, né? E aí acho que a coisa começa a fazer mais sentido. Então, esse tripé aqui é, é um segredinho, uma dica que eu aplico na minha vida a todo instante para que a gente tenha mais coerência nas nossas ações, no nosso planejamento. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Funciona. Depois vocês me contam se está funcionando com vocês. E diante disso, acho que é importante que a gente crie um plano de evolução, né? Um plano de evolução, que é o plano de vida, e esse é um plano vivo que muda a todo instante, porque o mundo é um mundo VUCA, né? Um mundo incerto, volátil, ele é abstrato, ele muda a todo instante. A gente muda a todo instante. Então, é um plano que tem que ser vivo, a gente tem que revisitar ele com alguma frequência, né? Primeiro passo que eu marquei aqui, definir os nossos objetivos. Eu nem coloquei como meta, que meta acho que fica uma coisa muito quadradona, né? Então, qual é o objetivo? Acho que fica mais suave, mais leve, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Obviamente, objetivos de curto prazo, eles são mais tangíveis, a gente enxerga mais facilmente. Os de médio e longo prazo, às vezes a gente tem só uma ideia, tem alguma direção, mas é importante que a gente fala, puxa, esse daqui é o de curto prazo, esse daqui eu vou priorizar um pouco mais para frente, né?
Identificar o quanto que para alcançar esses objetivos depende da gente ou dos outros. E sempre buscar trazer mais objetivo para a gente, né? Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, objetivo é ser promovida a analista pleno, por exemplo, né? Quando a gente fala ser promovido, nossa, depende de tanta coisa, né? Depende de ter uma vaga na empresa, de ter orçamento na empresa para esse aumento, depende do meu gestor estar me acompanhando para reconhecer de fato a minha performance, depende de tanta coisa e pode frustrar, porque, puxa, se alguma das coisas, desses fatores externos não estiverem junto da gente, vai demorar, a gente vai frustrar e tal. Agora, quando a gente traz para a gente, que é, por exemplo, estar apta a me tornar uma analista pleno, depende só de mim, né? A aptidão depende de mim, da minha preparação, do meu planejamento. Então, trazer o quanto mais para a gente, a tendência de sucesso é maior. Refletir sobre o tripé, que eu contei para vocês agora, e registrar em algum lugar. Escrever mesmo, sabe? Pega um papel sulfite, faz um PowerPoint. A gente, eu não sei, a modernidade de vocês, se é alguma outra ferramenta, tá? Figma, sei lá. Mas que seja num papel, num sulfite, escreve e deixa registrado, se possível, visível, sabe? Tipo na parede, no caderno, na mesa, cola na mesa, assim. Porque o quanto mais a gente visualizar aquilo, a gente internaliza, tá? Então, esse é é o primeiro passo aqui. Segundo passo é o protagonismo. Protagonismo é você falar, poxa, tá na minha mão fazer isso acontecer. Então, quais são os nossos compromissos? Com a gente mesmo, né? Esse papel que eu contei para vocês, que a gente torna visual, a gente pode mostrar para o Jorge, pode mostrar para a mãe, para os irmãos, para o primo, para o melhor amigo. Só que é pra gente, né? Quando a gente compartilha com outra pessoa, a gente compartilha o compromisso também. Porque a gente encontra o Jorge nas lives, aí ele fala: E aí, ô Rosani, como é que tá aí seu plano? Aí você fala: Nossa, aquela certificação que eu falei que ia tirar, ai, não tirei ainda, né? Aí você fala: Nossa, vou encontrar o Gustavo hoje à tarde. Puxa, acho que ele vai me perguntar se eu estudei aquilo, li aquele livro e tal. Então a gente fica mais engajado também, né? Então, o protagonismo é o segundo elemento, e acho que a gente tem que considerar todas as dimensões que a gente julgar importante, porque não é porque a gente vai ter um plano que a gente tem que viver, respirar só aquele plano na vida, né? Acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? O equilíbrio é mega importante. A gente tem que ter momentos para assistir aquela série que a gente gosta, praticar aquele esporte, sair com os amigos, viajar. A gente tem que fazer os nossos hobbies também, mas na hora que a gente tiver que estudar para aquela certificação ou estudar para aquela prova, é importante que a gente tenha o compromisso. Então, colocar o equilíbrio, né, no jogo, acho que é bem importante. É bem importante. Elemento 3, profundidade. Poxa, Adriana, mas pô, tem tantos assuntos no mundo. Se eu for buscar profundidade em todos os assuntos, eu não vou viver mais mesmo, né? Não, mas a gente precisa escolher os temas que a gente vai buscar profundidade. É importante que a gente escolha aqueles temas que você fala assim, nossa, por exemplo, inteligência artificial, como o Paulo estava falando agora, é um tema que provavelmente ele escolheu e falou, vou buscar profundidade nesse assunto. Para vocês aqui, quaisquer outros temas podem ser escolhidos para buscar profundidade. E para outros temas que surgem a todo instante, principalmente na tecnologia, é importante que a gente tenha um conhecimento para, poxa, entrou numa roda de conversa, entrou numa reunião, a gente sabe mais ou menos do que estão falando sobre aquelas tecnologias ou sobre aqueles temas. Mas não precisa ter profundidade em tudo, né? E aí, à medida que você vá ficando curioso ou curiosa, né, por algum assunto, aí fala, poxa, acho que eu vou investir tempo nisso aqui. E aí busca a profundidade. Então, acho que o conceito do lifelong learning, né, que eu falei para vocês, como eu, uma eterna aprendiz, é bem importante, sabe? Um plano de aprendizado contínuo que estimula a curiosidade mesmo, sabe? Na minha época, e eu não sou tão antiga assim, tá, gente? Mas na minha época eu tinha que esperar a biblioteca abrir para eu conseguir entrar na biblioteca pública para consultar enciclopédia, nossa, que coisa velha, né? Enciclopédia, livros diversos e tal. Hoje em dia, tá na palma da mão. Não dá para ver aqui. Tô colocando o celular aqui. Na palma da mão.
qualquer coisa você dá um Google, já sabe mais ou menos do que se trata, né? Então, hoje o acesso à informação ficou muito maior, né? A gente consegue ter no estalo de dedos as informações. E até cursos, né, especializados. A gente tem várias plataformas hoje com um custo bem acessível, que permite que a gente tenha mais profundidade, mais repertório, né, na nossa vida. Elemento 4, busque sempre o sentimento de realização. É muito importante que, à medida que a gente vá conquistando, seja conquistar, adquirir um conhecimento, conseguir entregar um trabalho, entregar, sei lá, um trabalho profissional, que a gente comemore. Quando você compila o código, fala, nossa, eu lembro que eu varava a noite lá codando e tentando compilar o código e não compilava tal. Gente, comemore as pequenas conquistas, porque esse vai ser o combustível para vocês continuarem seguindo em frente. E, pô, a gente merece, né? A gente se esforça, tal, a gente merece comemorar. Então, não deixe de comemorar até as pequenas conquistas, tá? É, Beleza, esses são os 4 elementos que eu acho que dá para subsidiar vocês de criação de um plano e tal. E aqui eu coloquei mais como mais fechamento mesmo, alguns elementos que, assim como eu sugeri, né, que vocês coloquem o plano de carreira ou o plano de vida num papel e fique visível, aqui são algumas palavras também para vocês se inspirarem, né, olharem sempre e falar assim, puxa, eu vou, eu vou. Então, foco. Quando a gente cria algum plano e tal, foco é muito importante. Determinação, porque não é fácil. Eu estou falando para vocês, eu não estou falando. E eu sei que não é fácil, porque eu vivencio isso até hoje, né? Mas não desistir na primeira vez que não der certo, ser determinado, resiliente, perseverante. E o esforço é imprescindível, gente. Assim, não vou negar para vocês. Tiveram vários finais de semana que eu poderia estar saindo com as minhas amigas, indo no cinema e tal, e eu optei por seguir com foco os meus objetivos, o meu planejamento. Mais uma vez, não quero ninguém, não estou falando para ninguém ficar bitolado, falando, nossa, eu vou só olhar para isso agora. Acho que o equilíbrio é importante, mas o esforço é importante também, né? Sem esforço a gente não vai alcançar muita coisa que a gente planeja, né? Estudar, estudar, estudar. Eu sou apaixonada pelos estudos, eu acho que o estudo é algo que ninguém tira da gente e tem um valor imensurável, né? O estudo é nosso. A gente não estuda para as outras pessoas, estuda para a gente, né? E é algo que nunca vai ser demais, nunca ninguém vai tirar isso da gente e é bem importante, né? Que a gente continue sempre conhecendo coisas novas. Essas 2 frases eu não ouvi, infelizmente, quando eu era criança, mas eu fui captando elas ao longo da minha jornada. Todos nós somos capazes. Isso, a gente tem que escrever isso também. Escrevam isso no papel. Você é capaz. Coloca, eu sou capaz. Eu consigo. Porque a gente consegue tudo que a gente quiser, gente. Consegue tudo. Assim, independente, sabe, do nosso contexto. Nossa, se eu contar algumas passagens da minha vida para vocês, a gente vai chorar junto aqui. Assim como eu sei que vocês têm também casos, vocês vão falar, olha, é difícil, tal, mas, gente, assim, para quem quer fazer acontecer, para quem acredita e para quem não se limita, eu ouvi muito do tipo, não, isso não é para você, não, você não. E eu acreditava nisso. Só que hoje eu falo, tenho 2 filhos de 3 anos, eu falo para a menina e para o menino, eu falo, vocês vão ser o que vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. E eu falo isso para vocês também, quase como mãe de vocês. Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem. Então, sigam em frente que vocês conseguem. E para fechar aqui, acho que é um pouco do que eu trouxe aqui como tema que eu entreguei para o Jorge aqui. Gente, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, bora sonhar grande. Acho que se eu tivesse sonhado pequeno por toda a minha jornada, talvez teria alcançado conquistas menores, mas eu escolhi sonhar grande. E por mais que tenha sido árduo, difícil, eu tô aqui, ó, com um sorrisão no rosto, contando a minha história para vocês e
se possível, inspirando vocês a seguir essa carreira, essa vida brilhante que vocês têm pela frente, que está só começando, né? Vocês são super jovens, está só começando, mas começando bem, assim, eu tenho certeza que, nossa, daqui, sei lá, eu não vou falar o quanto tempo eu levei para chegar aqui, né? Mas eu acho que em questão de, sei lá, 5, 10 anos, vocês estarão inspirando outros jovens e contando histórias brilhantes de vida de vocês. Então, acreditem em vocês, sonhem grande, que daqui a pouco vocês estarão aqui do outro lado da tela, inspirando outros jovens também. E esses daqui são os meus contatos, o meu contato no LinkedIn, né? Então, fiquem à vontade para me acessar, para trocar ideia lá. E eu desejo, assim, de todo o meu coração, que vocês tenham muito sucesso na vida e uma vida brilhante pela frente. Gente, que demais, Adrigos. Muito, muito, muito obrigado. Foi maravilhosa aí a sua história. A gente já anotei aqui o tripé. Você tem que patentear isso, hein, Adri? Foco, Pois é, determinação e esforço. É isso, pessoal. E também o tempo, né? O direção, velocidade, o quanto vai custar. É isso mesmo. é, Pessoal, é uma coisa que a Adri falou que é super importante a gente trazer pra gente, né? Se ficam pensando, nossa, lá, o Jorge, o Wesley estão lá no Proa, né? A gente já tá velho, cheio de cabelo branco aqui. Gente, estudar é bom demais, né? A sensação de você sair de uma aula sabendo que você aprendeu algo novo, que você pôde conhecer um pouco mais sobre determinado assunto, traz uma sensação muito boa. Tem a parte chata que a gente tem que fazer às vezes na faculdade, a gente sabe que tem aquela matéria que a gente não gosta muito, mas quando a gente chega num certa idade, a gente começa a escolher as coisas que a gente quer se aprofundar, né, Adri? E aí a gente consegue sentir cada vez mais prazer em estudar. E, gente, o estudo é muito importante em todas as épocas da nossa vida, né? Todas as pessoas que são mais velhas e que estudam, que leem, que fazem sudoku, palavra cruzada, elas têm um pensamento muito melhor, elas têm uma velocidade ali de conseguir fazer as coisas, você ganha autonomia. Então, gente, faz muito bem para o cérebro, né? A gente estudar cada vez mais e conseguir realizar os nossos sonhos. E foi o que a Adri falou. Uma meta sem um plano, ela é só uma meta. Você precisa traçar o plano para você conseguir atingir essa meta. E é isso que a gente quer que vocês façam, né? Não dá para você querer comprar a Ferrari economizando R$ 50, mas dá para você construir um plano concreto, uma coisa que você sabe que vai acontecer. Poxa, no final desse ano, no início do ano que vem, eu quero conseguir um estágio. E aí você vai se inscrever nos processos, no processo seletivo do PAN, e aí você vai conseguir passar. E essa foi a pergunta que bombou aqui, Adri. Vários jovens perguntando aqui. O Davi perguntou qual é a habilidade, qualificação que vocês valorizam no Banco Pan. O Lucas perguntou o que é necessário para poder trabalhar no Pan. Vários jovens perguntaram o que o Pan valoriza e o que o Pan olha para esses novos talentos. A gente sabe que o Pan é um celeiro aí de talentos. E o que você busca, Adri, quando você enxerga o potencial em alguém? olha, o que a gente mais. Não vou falar o que a gente mais busca, mas eu acho que é quase que o único pré-requisito que a gente busca, principalmente nas posições de entrada, né, que são os jovens aprendizes, ou os estagiários, ou até os analistas júniores. A gente busca vontade de aprender, curiosidade. A gente não espera experiências passadas, a gente espera pessoas que querem aprender para contribuir, para chegar jogando, com muitas vezes o pouco que sabe, com conhecimento de Excel, com o que souber. Para vocês terem uma ideia, na minha equipe, olha, e mais uma vez, puxando a sardinha pro aqui, vocês fazem um trabalho tão incrível que os meninos e as meninas, eles chegam falando assim, olha, há 3 meses atrás eu não sabia uma lógica de programação. E chegam já fazendo os ifs da vida lá tal. Então, na entrevista, óbvio, né? A gente não consegue fazer, a gente não aplica teste, né? A gente não faz nada disso. Mas é muito pela história de vocês, de falar, puxa, olha, eu tô aqui batalhando, tenho vontade de aprender, já superei esses desafios de, puxa, não sabia a lógica, já aprendi, agora eu consegui fazer o meu primeiro programinha em Java, consegui estudar um pouco de AWS, tenho curiosidade nisso, e até assim, do tipo, olha, Cláudia eu não gosto, não tenho muita facilidade, mas tal assunto eu gosto muito, igual hoje eu tenho o Léo, o Léo é do, eu não sei se, acho que ele já, não sei se ele já terminou, mas ele O veio Léo do Garcia. Proa, o Léo Léo Garcia. Garcia, É, Já gente, terminou, já terminou. ele é fantástico. esse menino,
Ele é fora da curva, esse menino. Fora da curva. O Léo tem o Felipe, que é a gente chama ele de Phelps, que ele veio com uma bagagem muito forte de inteligência artificial também, porque é um menino muito curioso, tal. Eu falei, gente, como que esse menino veio com esse repertório? Mas assim, não pelo repertório, mas pela curiosidade dele, né? E ele chegou, a gente deu alguns desafios para ele, até porque diferente da minha época de jovem aprendiz, aqui no PAN, o jovem aprendiz de tecnologia é uma pessoa que, nossa, sai da etapa de aprendiz, já está quase virando analista júnior. E tanto é que a, o tempo, né, do aprendiz que vira estagiário para se tornar analista júnior acaba sendo, pelo menos nas experiências que eu tive até agora, até mais curta, porque a pessoa já vem muito pronta, né? Mas respondendo até diretamente a pergunta, até para a gente passar para as próximas, gente, força de vontade, pessoas que curiosas, que gostam de aprender, que, sabe, são movidas a isso, é o único pré-requisito que a gente busca no PAN. É isso, pessoal. O PAN tem várias oportunidades aí de aprendizagem, de estágio, então fiquem atentos, sigam eles nas redes sociais, eles sempre postam tudo direitinho, os jovens do PROA passam, né? Quando a Adri vê um PROAno passar, né, ela põe uma estrelinha, mas participem das atividades, eles têm várias atividades bem legais, então participem porque o processo seletivo é bem bacana e tem muitos PROAnos trabalhando no Banco PAN, né, Tem Adri? muitos, mas muitos mesmo, muitos, sério, muitos, sei lá. Eu até vou fazer um levantamento, acho que amanhã eu vou puxar isso, para ver quantos planos já entraram, mas a gente até tem, a gente trabalha, não sei se vocês já ouviram falar, mas gestão por objetivos na área de tecnologia, a gente, um tal de OKR. E a gente colocou lá um OKR que a gente quer contratar muitos planos, é um objetivo nosso, porque a gente gosta muito de vocês, assim, a gente acha que vocês são incríveis e é o papo muito sério. A gente, nossa, deve ter passado mais de 30, com certeza fácil, passaram pelo PAN já, vieram, estão no PAN ou até seguiram suas jornadas, mas acho que a maioria está no PAN, sim, a gente não deixa vocês embora, não. É isso, pessoal. A gente já teve muitos PROANs trabalhando no PAN, então eu acho que mais de 30, se eu não me engano, já passaram pelo PAN, entre estagiário, aprendiz, uns que foram efetivados, outros que mudaram de Sim. emprego depois. Gente, é uma oportunidade bem legal aí de crescimento e de desenvolvimento. Pessoal, temos mais perguntinhas aqui para Adri. Adri, a Isabelle está perguntando, né? A Isabelle lá de Pernambuco está perguntando para a gente. É um prazer te conhecer, né? Durante o percurso da aprendizagem, eu percebo que em alguns momentos eu sofro aí pressão, lidar com responsabilidade, aquele momento de incerteza, de ansiedade. Como que você faz nesse processo quando você entra na área? A gente sabe que na área de TI tem muitas pessoas ali que já são expert. E como que funciona para você nesse momento, né? Quando você chega e você ali ainda está aprendendo, está se desenvolvendo, como lidar com a insegurança quando você começou aí sua carreira? Sim. Ó, isso é natural, isso a gente. Eu carrego isso até hoje comigo. Tá? Hoje eu estava numa aula lá do meu curso, lá do que eu estou fazendo lá em Stanford. Tava na hora do almoço, falei, gente, eu não estou entendendo algumas coisas e tal. E isso é natural. Isso é natural, acontece com todo mundo. E é importante a gente se conscientizar que o presidente do banco, o analista sênior, o gerente, o superintendente, o diretor, todo mundo passa por isso. Então é um sentimento natural. O segredo, e isso a gente vai carregar pela nossa vida inteira, o segredo é a gente saber administrar esse emocional, né? Com o controle emocional. Então, quando bate a insegurança, a gente tem que pensar, poxa, mas por que que eu estou insegura? Não, o que que tá gerando, qual é o gatilho que está gerando essa insegurança? Ah, porque eu não consegui. Ah, vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui muito tímida. Super, mas super assim, não conseguia falar meu nome, já embargava a voz, eu tremia e tal. E era insegurança, né? Insegurança de exposição, insegurança de eu dar um branco e tal. E aí eu comecei a pensar, mas qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo? Dar branco? Tá, se der branco, né? E aí eu fui trabalhando um pouco disso. Tanto a minha reação, o que que eu poderia fazer para não dar branco, o que que eu poderia fazer para não ficar nervosa, é, treinar, é, tomar um copo d'água,
me colocar mais nessa situação e tal. Então, foi algo que eu pratiquei e hoje vocês me colocam em qualquer lugar que eu falo para 200 pessoas, 500 pessoas, quantas pessoas aparecerem. Adoro falar. Quando a gente fala de temas técnicos, é estudar. Mas estudar não no sentido de igual eu um dia quis fazer com inglês, né? Ah, não estudei inglês quando era criança, então agora eu quero em um mês me tornar expert fluente em inglês. Aí você fala, putz, isso não é possível. Então coloca no tripé, né? Poxa, qual que é o plano aqui para melhorar a minha segurança num tema X? Sei lá, AWS. E aí cria o seu plano. Isso vai, à medida que você for é, dando os passos, né, aprimorando os seus conhecimentos, você vai celebrando, né, que eu falei que tem que celebrar, e você vai ganhando mais confiança, mais segurança. Isso vai te ajudar. Uma coisa que eu queria falar sobre os estudos é, às vezes a gente pega um livro, compra o livro lá da AWS, fala, vou ler o livro. Aí você pega, começa a ler o livro e fala, nossa, tá muito chato isso aqui, eu não tô entendendo, não tá legal, não tô gostando. Gente, não é porque você pegou o livro pela primeira vez que não deu certo que você vai desistir. Fala, vou assistir um vídeo no YouTube. Aí pega lá, põe um vídeo no YouTube. Melhorou um pouco, mas não tem todo o conhecimento que eu gostaria, tá? Pega um podcast, pega um artigo, senta com um amigo, algum pro ano, e fala assim: quem aqui manja de AWS? Pô, vamos bater um papo juntos? Vai diversificando para entender qual é a melhor forma que vocês têm para absorver aquele conhecimento. Então, isso ajuda também. E aí, Isa, você vai perceber que várias pessoas ao seu redor, inclusive eu, o Jorge, inclusive aqui, passam por inseguranças. Isso é natural. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Coloca no plano que aí você vai aos poucos se sentindo mais segura. É isso mesmo, Isa. Todo mundo passa por insegurança, tá? Até o Barack Obama, Malala, todo mundo, tá? Passa por insegurança. Você acha que a primeira vez que eu fui lá dar entrevista lá na Globo, o cara pôs ao vivo, colocou o microfone, minha perna assim tremendo, e eu falando lá do pro, nananã, as vagas abertas. Gente, dá tensão na primeira vez. Agora na segunda, na terceira foi de boa, mas a primeira você gela o coração, É, chega trava. Mas é normal quando a gente enfrenta uma situação nova, porque esse também é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Ele tá lá falando, meu Deus, você tem que organizar um evento, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez, você tem que chamar jovens, a gente vai para Pernambuco, será que os jovens de Pernambuco vão gostar do Proa? Meu, eu e o Wesley, a gente tava pensando, será que vai ter jovens? Será que eles vão gostar do Proa? A gente tava inseguro também, né? Tanto que a gente já tá aí na segunda turma, terceira, e vai vir muitas outras turmas também. Então, acho que é isso, pessoal. A insegurança, ela faz parte do nosso crescimento. Sem medo não tem mudança, né? Se a gente não tiver medo, a gente não vai mudar. Ah, poxa, eu tenho medo de aprender abre e fala japonês. Tenho medo de aprender japonês. Se você precisar se alfabetizar novamente, são outros caracteres, vai começar o processo de alfabetização do zero. Não tem que ter medo. Vai lá, se arrisca, você vai conseguir e daqui a pouco você está saindo do konnichiwa, do konbanwa, você está conseguindo falar mais coisa, né? Então é muito importante você passar por esse processo. Bom, pessoal, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui para gente finalizar, né? Uma pergunta que eu achei bem legal também é como que você faz, Adriana, quando você percebe que falta algum skill, né? Você falou que você busca esse skill de várias formas, né? Então, eu acho que a gente tem vários tipos de conhecimento. A gente tem um conhecimento que é por leitura, por replicar o outro, você funcionar como shadow. Então, que dicas você daria para os jovens que estão aí construindo o repertório deles de programação, de desenvolvimento? O que você falaria? puxa, acho que daria para a gente fazer uma outra live aqui, Jorge, para falar disso, né? De formas de adquirir conhecimentos, né? Eu hoje eu tenho uma liderança de alguns times, né? Então eu tenho gestores responsáveis e com profundidade, com certa profundidade em alguns temas. Neles, essas são as pessoas que eu mais procuro quando eu preciso aprimorar algum conhecimento para me direcionar, né? Então, obviamente, ninguém vai me dar aulas e aulas, né? Um curso de graduação sobre algum tema, mas eles vão dar uma explanação em alto nível e vão me direcionar se eu quiser me aprofundar em algum aspecto. Então, vamos supor que a gente vai falar sobre planejamento de projetos. E aí eu falo, puxa, ok, como que a gente vai conectar o planejamento à estratégia do banco?
Ou seja, como que a gente vai escolher quais são os projetos que a gente vai investir esforço e dinheiro, e que converse com a estratégia do CEO do banco. E alguém poderia me falar, puxa, tem um tal de OKR, ou tem um tal de alguns KPIs, que são alguns indicadores que direcionam a gente para alcançar alguns patamares diferentes, que podem fazer essa conexão. Ah, entendi. Então, como é que chama mesmo? OKR, KPI, tá bom, anoto, aí eu vou pesquisar, vou me aprofundar. Então, esse é uma forma que eu costumeiramente faço hoje. Eu tenho também no time especialistas em alguns temas. Então, quando eu quero entrar com profundidade em algum tema técnico, eu geralmente marco uma conversa com algum especialista, independente se eu seja superintendente, sento com o especialista ou com o analista, não importa o cargo, com o estagiário, inclusive, ou para o ano, um aprendiz, qualquer pessoa, senta e fala, puxa, eu sei zero desse assunto e eu tenho uma conversa com o meu diretor daqui meia hora. Será que você pode me dar um banho de loja em 15 minutos? E com a maior humildade, eu demonstro as minhas vulnerabilidades também para as pessoas, né? Então, é uma forma que eu uso também. O que eu vejo muito os meus pupilos anos fazendo no meu time é o pair programming, ou eles se conectam. Isso dá para fazer até sem estar no ambiente corporativo, né? Eles se conectam numa plataforma de comunicação, tipo, a gente usa o Teams, poderia ser o Zoom ou o Google Meet. Eles se conectam e ficam lá trabalhando como se tivesse cada um na sua casa, como se estivessem numa mesa, numa baia juntos, e ficam lá trabalhando. Aí alguém fala, puxa, não consegui compilar o código. Ah, deixa eu dar uma olhada, compartilha aí. Aí compartilha, e faz junto e tal. Então, é uma outra possibilidade. Então, a gente acho que cada um tem que encontrar a forma que mais se identifica e que mais dá certo, né? É isso mesmo, Adri. Pessoal, tá maravilhoso aqui. Tem várias perguntas. A gente precisa continuar a caminhar para o final. Adri, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente fica super feliz em saber que você é mega entusiasta aí do PROAS. Pessoal, adicionem a Adri no LinkedIn. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Foi maravilhoso. O pessoal gostou muito também. E agora a gente vai dar continuidade. Obrigado, Adri. Foi um prazer.